Nosso tema é falar sobre os neumatóides, mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre o parasitismo e o filo dos helmintos. Então, gente, o parasitismo é uma interação ecológica em que uma espécie parasita se associa a um ou vários indivíduos hospedeiros, causando vários prejuízos. Organismos parasitas podem viver na superfície externa do hospedeiro, sendo conhecidos por ectoparasitas, ou no interior do corpo do hospedeiro, também sendo chamado de endoparasitas. Dentre esses parasitas, existem aqueles que possuem importância médica para o homem, uma vez que causam doenças, como os protozoários, que a gente conhece já, né? E os helmintos. Os helmintos constituem um grupo muito numeroso de animais, incluindo espécies de vida livre e também de vida parasita, ou seja, eles podem ser livres ou ser parasitas, que trazendo vários prejuízos para a saúde dos humanos, sendo classificado em dois grandes filos, os platelmintes e os neumatelmintes. Agora, gente, a Laila irá falar pra gente o que são nematóides. Eu sou a Laila e eu vou estar falando como Maria falou o que são os nematóides. Os nematóides, também conhecidos como nematóides e nemadelmintes, são animais invertebrados pertencentes ao filo nematoda que apresentam. Laila, e onde a gente pode encontrar os nematóides no planeta? Em ambientes terrestres e aquáticos. E podem ser parasitas ou livres. A maioria são livres. E habitantes do solo úmido, areia e das águas estagnadas e até mesmo de plâncton. E entre outros parasitas, além daqueles que têm o homem como seu hospedeiro, a espécie que infestam outros animais ou plantas, como por exemplo raízes e frutas. Isso, Laila, obrigada. Agora, gente, o João Emanuel vai falar um pouquinho pra gente sobre a característica e estrutura corporal dos nematóides. Olá pessoal, meu nome é João Emanuel e eu vou estar falando sobre o corporal dos nematóides. Eles possuem corpo não segmentado e revestido por tipo de resistência e quitinoses. Eles possuem um sistema digestório completo, possuindo até bocas e ânus. O sistema nervoso é formado de um anel anterior que circuita a faringe com cordões nervosos, longitudinais relacionados com aquele anel anterior. O sistema locomotor é estruturado em camadas musculares longitudinais, situado logo abaixo da epiderme. As contrações desse músculo só permitem o movimento de flexão dorsoventral, não movimentos laterais. Então, João, eles têm sexo separado ou são todos juntos? Ou seja, eles são homossexuados, tem macho e fêmea. Porque todos os nematóides são homossexuados, animais, ou seja, tem sexo separado um do outro. São macho e fêmea, distritos em alguns amígdalos deformismo sexual. O macho é bem diferente da fêmea. Não há estruturas flageladas nem ciladas desses animais. E João, e os espermatozoides, eles possuem flagelos, já que eles não possuem flagelos? Sim, os espermatozoides também possuem flagelos. Eles se locomovem por meio de vexodófilos com movimentos anecóicos. E os nematóides não possuem sangue no sistema circulatório, nem sistema respiratório. Porém, dão seres aeróbicos ou aeróbicos. Muito obrigada, João. Agora, a Lavínia vai falar pra gente as características dos nematóides. Então, meu nome é Lavínia, vou falar um pouquinho sobre as características dos nematóides. Eles são triplásticos, possuem 3 folhetos digitativos: ectodermo, endodermo e mesodermo. Pseudocelonados
possui uma cavidade corporal, entretanto essa cavidade é delimitada em parte pela mesoderme e em parte pela endoderme. Os protostômios, no desenvolvimento do embrionário, a boca é formada antes, pelos ânus, bilateralmente simétricos. O corpo apresenta duas partes semelhantes, sendo seu corpo dividido por um único plano de simetria. Os nematóides possuem um sistema digestórios completos, ou seja, seu tubo digestório inicia-se como uma boca e termina no ânus. O Rafael já falou pra gente sobre os principais doenças causadas pelos nematóides, mas primeiro eu vou falar sobre as espécies de nematóides. Então, gente, algumas espécies de nematóides, eles se destacam por serem parasitas. Então, se eles são parasitas, gente, como a gente já estudou, eles precisam retirar nutrientes dos seus hospedeiros, pois eles não conseguem produzir suas próprias vitaminas, porque ele precisa para sobreviver. Dentre as espécies de parasitas, existem aquelas que parasitam as plantas e as que retiram seus nutrientes de animais, incluindo o ser humano, que é o que a gente vai falar agora. Olá, gente, falamos um pouco sobre ascaridiase. Ele é um parasita que mede entre 15 a 30 centímetros. Ele se localiza no intestino delgado e ele vive também dos alimentos ingeridos pela pessoa parasitada. O ser humano infectado elimina os óvulos para o meio ambiente. A infecção ocorre pela ingestão de água e de alimentos, principalmente verduras contendo ovos embrionários. Ostomiase, amarelão. Os parasitas podem medir cerca de 10 milímetros. Eles vivem aderidos à mucosa do intestino delgado da pessoa parasitada. Eles se alimentam do sangue e os ovos são eliminados pela pessoa parasitada, que se transformam em larvas. Penetram através da pele, eles alcançam as veias e chegam ao coração. Daí o sangue passa para os pulmões e a anemia é o principal sintoma dessa parasitose. Filariose e elefantite. Os vermes adultos provocam inflamação nos vasos linfáticos, impedindo a drenagem de linfa. O acúmulo de linfa produz inchaço nos pés, pernas, mamas e na bolsa escrotal e transmite pelo mosquito, que ao picar a pessoa infectada, ela espalha as larvas para as outras pessoas. Então, Rafael, tem mais alguma doença causada pelos nematóides? Sim, tem o bicho geográfico, que é a larva migrans cutânea, que ela é transmitida pelo parasita Acylotosma brasiliense. É um parasita do intestino de gato e cães. Os ovos eclodem na areia e pode penetrar na pele humana. E o conteúdo atingir a circulação. Então, pessoal, agora iremos falar um pouquinho sobre o ciclo de vida e a transmissão das parasitoses. Oi, gente, eu sou a Laila e eu vou estar falando um pouquinho do ciclo de vida do bicho geográfico. Então, o ciclo de vida dos parasitas intestinais que dão origem à dermatite serpiginosa começa quando os cães e gatos ingerem o verme em sua forma adulta junto com água ou alimentos contaminados. Ou então, quando as larvas presentes nas fezes dos animais infectados se aproveitam de ferimentos na pele para penetrar no organismo do novo hospedeiro. E nos intestinos desses animais que as larvas se encontram campo fértil para a reprodução
e passam a eliminar os ovinhos dos vermes junto com as fezes. Logo, encontrando condições favoráveis de calor e umidade para a evolução, os ovos eclodem liberam as larvas no solo, que se alimentam de bactérias enquanto completam as fases evolutivas até se tornarem infectantes para os humanos e também outros animais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a transmissão. Nos cães e gatos, a transmissão pode ocorrer de um animal para o outro por via oral, cutânea ou através da placenta. Nos humanos, a infecção se dá pelo contato direto com larvas infectantes existentes no solo contaminado por fezes de animais. Elas se aproveitam de um ferimento ou perfuram a pele para penetrar no organismo humano. Feito isso, começam a se deslocar pelo tecido subcutâneo, abrindo verdadeiros túneis inflamados, o que lhe confere aspecto semelhante ao contorno de um mapa. Daí, por analogia, os nomes bicho geográfico ou dermatite serpiginosa para identificar a doença, que acomete especialmente as crianças e pode desaparecer espontaneamente do organismo depois de 4 a 8 semanas a contar do início da infecção. E não existe transmissão de larvas migracutânea de uma pessoa para outra. Embora a contaminação seja frequente em praias onde cães e gatos circulam, o parasita ele pode proliferar desde que encontre condições adequadas em qualquer lugar onde esses animais podem estar depositando as fezes contaminadas. Agora eu vou estar dando um exemplo onde esses animais podem estar depositando as fezes contaminadas em gramados, tanques de areias em parque, em escolas, quintais, em resíduos de construção, em quadras, passeios. E, em geral, o primeiro foco da infecção ela ocorre nos pés ou nas nádegas, mas pernas, braço, antebraços, mãos também são partes que abrigam o parasita e que têm predileção pelas regiões tropicais e subtropicais. Agora vou estar falando sobre os sintomas. O primeiro sinal da infecção é o aparecimento de um ponto vermelho e saliente no local por onde a larva penetrou. Os outros que podem demorar minutos ou até semanas para manifestar, eles incluem coceiras intensas que piora durante a noite, linhas tortuosas e vermelhas, inchaço, formação de pápulas eritematosas, tem a sensação de movimento debaixo da pele. Enquanto isso, a larva permanece como se estivesse adormecida sobre a pele. Quando começa a se movimentar, a lesão progride cerca de 1 centímetro por dia no tecido subcutâneo e uma vez que a larva não consegue atingir os intestinos do doente, como ocorre nos cães e gatos. Embora raros, há alguns casos de doença sujeito a complicações, porque as larvas eliminam toxinas que podem causar graves quadros de alergia, tosse e falta de ar também. Agora eu vou falar sobre o diagnóstico do bicho geográfico.
Ele é clínico e baseado nos sinais característicos que a larva migrans cutânea deixou na pele e no histórico de cada paciente. É sempre importante levar em consideração também a existência dos surtos da doença nos ambientes em que a pessoa frequenta. Em alguns casos, pode ser necessário estabelecer o diagnóstico diferencial com outras doenças de pele que apresentam lesões eritemopapulosas a fim de orientar o tratamento. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento. Em alguns poucos casos, a larva migrans cutânea dispensa tratamento específico porque algumas lesões desaparecem espontaneamente. No entanto, não está afastado o risco de que possam reaparecer tempos depois. Na fase em que a dermatite serpiginosa está ativa, a aplicação de gelo sobre a lesão na pele, ela ajuda a aliviar a coceira e diminuir o edema. De maneira geral, é estabelecido porque a baixa temperatura ajuda a matar a larva. E por isso, há quem defenda o emprego de neve carbônica, que no caso é gelo seco, e do cloreto de etila como alternativa terapêutica nas infecções pelo bicho geográfico. Nos outros casos, dependendo do estágio da doença, o tratamento da infecção por esse parasita intestinal pode exigir a indicação de medicamentos antiemíticos e antiparasitários, sobre a forma de pomadas ou comprimidos, tiabendazol e albendazol. Há restrições para a indicação da ivermectina, que pertence à mesma classe de medicamentos, mas pode produzir efeitos colaterais indesejáveis em crianças menores a 5 anos e em mulheres grávidas. Anti-inflamatórios e antibióticos são medicamentos necessários quando as lesões dermatológicas provocadas pela migração das larvas são extensas e apresentam sinais de infecção. Depois de 2 ou 3 dias iniciado o tratamento, o paciente consegue sentir a melhoria dos sintomas. No entanto, a orientação médica deve ser seguida, a risca e a medicação mantida até que a infecção esteja completamente debelada. Agora eu vou estar falando sobre a prevenção. Algumas medidas simples que são essenciais para a prevenção e profilaxia da infecção pelo bicho geográfico, que no caso é a larva migrans cutânea. Só ande descalço quando tiver informações seguras sobre as condições de higiene do local onde você irá pisar. Cubra com uma toalha ou esteira a superfície onde vai sentar ou deitar para tomar sol. Leve com regularidade os animais domésticos ao veterinário para diagnóstico, controle e tratamento de possíveis infecções parasitológicas. Não vá com seu animal de estimação à praia, como não é possível ter certeza sobre as condições sanitárias. E se levar, cuide para que brinque ou caminhe nas áreas periodicamente cobertas pelo avanço da maré. Dificulte o máximo o acesso de animais aos tanques de areia onde crianças brincam. Lave também cuidadosamente os pés com água fria depois de andar descalço na praia ou em terrenos que possam abrigar ovos de bichos geográficos.
recolha imediatamente a fezes dos animais domésticos que defecam nas ruas, calçadas ou em outros locais públicos. Lembre-se que os gatos costumam cobrir as fezes com terra ou areia, hábito que favorece o desenvolvimento dos vermes que infectam pessoas e outros animais. E lave cuidadosamente as mãos antes e depois das refeições, quando for manipular alimento. Eu vou estar falando agora sobre o ciclo de vida do necador americanus e a Ancylostoma duodenale. O homem hospedeiro do necador americanus e do Ancylostoma duodenale, o ciclo tem início quando uma pessoa doente elimina suas fezes e estas atinge ao solo em condições favoráveis. Os ovos do parasitas inclodem 18 horas ou até 24 horas. As larvas que saem dos ovos, chamadas de rabiditoides, encontram-se no primeiro estágio. Essas larvas alimentam-se de partículas orgânicas e bactérias encontradas no solo e nas fezes. Elas se desenvolvem então em larvas de segundo e terceiro estágio, atingindo o terceiro estágio em um prazo de aproximadamente uma semana. A larva do terceiro estágio tem a capacidade de infectar os seres humanos. Ela penetra na pele quando, por exemplo, andamos descalço em solo contaminado. Após a penetração pela pele, as larvas atingem os vasos sanguíneos e seguem até os capilares pulmonares. Elas entram pelos alvéolos pulmonares e sobem pela árvore brônquia, atingindo a laringe e a faringe. Na faringe, as larvas são deglutidas, seguindo a via do sistema digestório para o intestino delgado. No intestino, as larvas atingem a fase adulta e fixam por meio do seu aparato bucal. E no intestino, que as larvas conseguem o sangue necessário para a sua alimentação, e é nesse local que também ocorre a cápula. Vários ovos são produzidos, sendo eliminado com as fezes. Se as fezes forem eliminadas em locais adequados para a inclusão do ovo, pode reiniciar o ciclo. Quais os sintomas da ancilostomíase? Pode ocorrer de maneira assintomática em infecção mais leves, porém pode ter sintomas em caso mais grave. Na pele, após a penetração da larva, pode ser observada coceira no local. Quando a larva passa pelo pulmão, pode provocar pneumonite, inflamação do pulmão, hemorragias. Quando se instala no intestino delgado, pode provocar dores abdominais, diarreia com sangue ou não, perda de apetite, enjoo e vômito. Esses vermes provocam nos seres humanos grande perca de sangue. Uma vez que utilizam o sangue como alimento, pode provocar feridas ao fixarem. Essa perda de sangue pode provocar anemia, o que leva o indivíduo a ficar apático, fraco e pálido, daí o nome de amarelão. Em crianças com infecções intensas, a doença pode provocar atraso no desenvolvimento físico e mental. Como essa doença é tratada? Ela é diagnosticada por meio do achado de ovos no exame parasitológico de fezes. Após o diagnóstico, a doença será tratada com o uso de medicamentos anti-eumíticos, vermifungos, com o mebendazol e albendazol. Em caso de anemia, ela também deverá ser tratada. Como essa doença pode ser controlada? A doença pode ser controlada por meio de adoção das seguintes medidas: tratar os doentes, fornecer informações sobre a doença, explicando a importância de eliminar-se as fezes no local adequado e sempre andar calçado, investir em saneamento básico. Pessoal, hoje vou estar falando sobre a transmissão da elefantise. É uma doença causada por várias espécies de verme. No Brasil, seu principal causador da doença é o nematóide.
A transmissão não ocorre de pessoa para pessoa, é necessário um vetor, o qual pode ser um mosquito ou mosca. O vetor mais conhecido aqui no Brasil é o pernilongo ou a muriçoca. Quando ocorre a picada do mosquito fêmea, as larvas penetram na pele e migram até os linfonodos, onde fica a chegada até a sua fase adulta. Ao atingir a sua maturidade, os vermes adultos já diferenciados em macho e fêmea irão originar a microfalárias, as quais também habitarão a corrente sanguínea. Os mosquitos que se contaminam ao picar as pessoas infectadas iniciam um novo ciclo de transmissão. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre os sintomas da filariose. São inchaço na virilha, febre, aumento do tamanho do membro afetado, dores musculares, mal-estar, dor na cabeça, presença de gordura na urina, entre outros. Vou falar agora sobre um pouquinho do tratamento. O tratamento aqui no Brasil é gratuito e garantido através do SUS, Sistema Único de Saúde. Esse tratamento é longo e não deve ser interrompido. A melhor forma de prevenir é interromper a sua transmissão. Deve evitar o contato com o mosquito transmissor da doença através do uso de mosqueteiros e repelentes. O tratamento das pessoas doentes também é fundamental para evitar as suas novas transmissões, interrompendo o ciclo de transmissão da doença. Olá pessoal, hoje eu vou estar falando um pouco sobre o ciclo da escaradiase. Dentro do intestino humano, hospedeiro, os vermes se reproduzem sexualmente. A fêmea coloca os ovos e, juntamente com as fezes, elas serão eliminadas no ambiente. Se as condições do ambiente, temperatura e umidade forem favoráveis, caso a pessoa infectada tenha defecado em uma região onde não tenha servido saneamento básico ou fossa séptica, os ovos poderão contaminar a fonte de águas e de alimentos. Quando uma pessoa ingere esses alimentos e água contaminada, os coloca a mão suja de terra na boca, muito comum em criança. Poderá ingerir ovos do verme. Após serem ingeridos, os ovos serão eclodir, liberar larva no intestino humano, onde larva atravessa as paredes intestinais, invadem as vias aéreas, vasos, veias, sendo levando aos pulmões. De lá segue os brônquios, traqueias, laringe, faringe, onde serão destruídos novamente, esôfago e estômago. Já adultas, as lombrigas se instalam no intestino delgado, onde irão absorver nutrientes dos órgãos, lá irão reproduzir, iniciando o ciclo. Sintomas. Os sintomas da escaradiase, geralmente a pessoa infectada em poucos lombrigas não há sintomas. Algumas vezes, a passagem das larvas pelo sistema respiratório e garganta pode causar tosse, principalmente durante a noite, quando a pessoa está deitada, facilitando o deslocamento dos vermes. Poderá levar a diarreia, cólica, prisão de ventre. Caso a infecção seja muito grande, o intestino pode ficar obstruído. Vou falar um pouco também sobre a preservação.